A linguagem é complexa, os termos extremamente técnicos e, no final das contas, parece que contas públicas é um assunto somente para especialistas. Mas é preciso simplificar e democratizar o acesso às informações deste que é um dos pilares do Estado brasileiro. Estamos falando do processo orçamentário. No Repórter Senado de hoje, vamos ver como se elabora o orçamento da União, a percepção do povo sobre a aplicação dos recursos, a visão dos técnicos e o papel da tecnologia, tentando aproximar a população de um universo que ela própria sustenta com os impostos. Porque o dinheiro público é propriedade dos cidadãos e o Estado brasileiro deve satisfações ao contribuinte. Começa agora o Repórter Senado. Eu acho que está faltando quase tudo para nós, hein? Todas as políticas públicas só são executadas por meio do orçamento. Não tem rede de esgoto, não tem nada instalado até agora. O brasileiro paga muito imposto, a carga tributária é pesada. Tem essas coisas que vocês estão vendo que não tem em qualquer lugar. O hospital, a escola, o posto de saúde, a aposentadoria, a assistência aos pobres, o Bolsa Família, as rodovias, as hidrovias, os portos. Já disseram que o Brasil é gigante pela própria natureza. Quanto custa manter esse gigante de pé? A proposta orçamentária que o Congresso analisa hoje é de R$ 1.317.817.566.129. Para pagar juros, vão ser usados pouco mais de 110 bilhões de reais. A Comissão Mista de Orçamento reavaliou os números e mudou a proposta. O que se vota hoje é o parecer que aumenta a previsão da arrecadação das receitas primárias brutas em 14 bilhões e 800 milhões de reais. Sobe dos 853 bilhões e 600 milhões previstos pelo Executivo para 868 bilhões e 400 milhões de reais. A gente tem uma série de parâmetros econômicos que a gente simula. Em função desses parâmetros e em função de uma dada meta de resultado primário que é definido pelo governo também, num determinado momento, em função da trajetória que ele quer dar, que o governo quer dar ou espera dar para a dívida pública num período de um ano e nos outros 2 anos seguintes, você, construindo esses cenários, você estipula, faz as projeções, tem uma série de despesas que a gente fala que já são contratadas, previdência, pessoal, subsídios. O orçamento é um processo político, sociológico, técnico, econômico, bastante complexo, porque nós temos que acomodar, por meio do orçamento, demandas infinitas de diferentes grupos sociais, de diferentes setores da sociedade, com recursos que têm basicamente uma grande origem: os impostos. Qualquer coisa que o governo for realizar, comprar serviços ou bens, ele tem que estar previsto no orçamento. Só se pode gastar o mesmo tanto que se arrecada, certo? Para o trabalhador brasileiro, essa conta tem que funcionar. Senão ele entra no vermelho. Para um governo, essa regra também deveria ser aplicada. Mas, na prática, é mais complicado ajustar os números. Uma grande discussão no âmbito dos ministérios e no âmbito do governo da alocação desses recursos. Uma parcela é alocada na distribuição das vinculações existentes, que já está, principalmente educação e saúde. Isso feito, vai ao Congresso, o Congresso aprova, revê ou rediscute a alocação desses recursos e sai. À medida que a lei é aprovada, a legislação brasileira estabelece que o governo tem, 30 dias após a edição da lei, publicar um cronograma de desembolso e de realização. Nesse momento, todos aqueles parâmetros macroeconômicos que foram estimados antes de entrega da lei são reestimados. Então, é feita toda uma reavaliação do cenário econômico e do cenário fiscal. E aí é recalculado reprojetadas todas as despesas obrigatórias. Quando o assunto é dinheiro público, tudo tem que estar previsto na lei. E é no texto constitucional que estão as regras para a elaboração do orçamento público.
PPA, LDO, LOA, anexo de metas. Parece complicado, mas na verdade não é. O que a lei quer é garantir que o gestor do dinheiro público faça um planejamento para não gastar recursos onde não são necessários. E tudo que o governo prevê precisa antes ser aprovado aqui no Parlamento. PPA, LDO, LOA. A sopa de letrinhas tem um significado. Elas definem as 3 principais leis que devem ser seguidas na hora de fazer o orçamento da União. Cada uma delas é analisada previamente por um grupo formado por senadores e deputados. A Comissão Mista de Orçamento trabalha o ano inteiro, pois cada uma das leis tem uma época certa de tramitação. Elas precisam também ser aprovadas no plenário do Congresso. PPA é a sigla de Plano Plurianual de Investimentos. É no PPA que está o planejamento do governo para os próximos 4 anos. São programas, ações, objetivos e as metas da administração pública. Diz o que deve ser prioridade nos gastos e qual a expectativa de crescimento do país. Se uma despesa não está no PPA, o governo não pode colocá-la no orçamento. Você não tinha um plano nacional que fizesse essa consolidação de todas as principais políticas públicas de governo, né? E o PPA vem assumir esse papel. Hoje você tem no PPA um instrumento para o qual você olha e você sabe quais são as principais linhas de ação do governo em todas as áreas de intervenção governamental. O PPA faz esse papel de consolidar e de dar diretrizes estratégicas, que foi também um conceito trazido pelo Sistema de Planejamento e Orçamento da Constituição de 88. LDO quer dizer Lei de Diretrizes Orçamentárias e é uma espécie de mapa. A LDO vale por 1 ano. Define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte e orienta como deve ser feita a Lei Orçamentária Anual. É na LDO, por exemplo, que devem constar alterações na legislação tributária e orientações quanto à política das agências de desenvolvimento, como o Banco do Brasil e o BNDES. Um outro papel que a LDO cumpre hoje também é a de apresentar alguns requisitos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela traz, por exemplo, em observância à LRF, ela traz o anexo de metas fiscais, dizendo, por exemplo, qual deve ser o superávit financeiro a ser obtido no exercício seguinte. Traz um anexo de riscos fiscais, quer dizer, uma série de contingências que poderão afetar as contas públicas. O terceiro passo é aprovar a LOA, que quer dizer Lei Orçamentária Anual. Essa lei também vale por 1 ano e estima a receita e fixa a despesa do ano seguinte. É na LOA que aparecem números importantes, como o reajuste do salário mínimo e o crescimento esperado para a soma das riquezas produzidas no país, o chamado PIB, Produto Interno Bruto. Na LOA é possível ver maiores detalhes, como, por exemplo, quanto cada ministério vai receber. Por intermédio da LOA, você consegue saber se o PPA foi executado, não foi executado, se sofreu alterações ou não. Você acompanha a execução do PPA por intermédio da execução da LOA. A gente tem um desenho de lei orçamentária anual e de sistema de planejamento e orçamento, de um modo geral, bastante avançado, bastante detalhado, no caso federal, com uma margem de participação e de transparência bastante elevados. Apesar disso, a especialista admite que é preciso saber mais sobre os resultados e os impactos do orçamento na vida dos brasileiros. Ao fazer o acompanhamento da lei orçamentária anual, a gente consegue saber quantos tomógrafos, por exemplo, foram comprados para os postos de saúde, mas a gente não tem condição nenhuma de avaliar, de fato, o que isso está representando em termos de melhoria da saúde, da qualidade de vida, redução de mortalidade, ou mesmo se aquele equipamento é um equipamento adequado. No próximo bloco, o modelo orçamentário brasileiro recebe críticas de especialistas e parlamentares. A discussão sobre o orçamento impositivo. Voltamos daqui a pouco.